professores! Nesta semana, estudaremos a lição de número 5, que tem como título Proteção contra a Preguiça. O nosso texto principal nos diz assim: o preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Está em Provérbios 12, 27. Este texto principal já nos traz o norte do que trabalharemos nesta lição. O preguiçoso, ele não consegue usufruir do bem que ele tem devido a tamanha preguiça. Porém, o homem diligente, o que ele tem se torna bem precioso, porque ele consegue usufruir devido à sua dedicação, à sua proatividade e à sua diligência. O resumo da nossa lição nos diz assim: a preguiça nos paralisa, mas o trabalho e a diligência nos fazem perseverar. Quer dizer, enquanto a preguiça, ela paralisa, a pessoa não consegue chegar a lugar algum, o trabalho e a diligência faz perseverar, faz a pessoa se manter firme, de cabeça erguida, em frente, buscando os seus objetivos. Os objetivos desta lição são 3. Primeiro, compreender a advertência bíblica contra a preguiça. Depois, mostrar as consequências da preguiça e saber como podemos nos proteger da preguiça. O nosso texto bíblico se encontra em Provérbios e são 3 textos. É interessante que o professor faça a leitura desse texto com a sua classe. O primeiro texto está em Provérbios 6, dos versículos 6 ao 11. O segundo texto em Provérbios 24, do 30 ao 34. E o terceiro texto, Provérbios 26, do 13 ao 16. Nesta lição, estudaremos a advertência do livro de Provérbios quanto à preguiça. Veremos que a palavra de Deus tem muito a nos ensinar a respeito deste assunto. E o texto bíblico como base, que são 3 textos, eles vai tratar sobre a preguiça. É interessante que em sala de aula o professor faça uma análise desses 3 textos. O primeiro texto vai pedir que a pessoa que está na inércia, que a pessoa preguiçosa, ela vá até um formigueiro, até um caminho de formiga, vá à própria natureza para aprender como que tem que se comportar na vida. Como as formigas fazem para não passarem por privações. O versículo 6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. E o 7, o qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Então, as formigas, elas não precisam de ninguém está mandando, está dizendo, vai fazer, já está na hora de você começar, lá vem o inverno e você não tem nada. Não, elas são proativas, responsáveis, elas sabem a necessidade da previsão, que precisam se organizar para no inverno não passarem por privações. Então, quando o sábio pede para o preguiçoso ir até o caminho da formiga para tirar lições, ele pede que o preguiçoso ele reflita. E quais são as lições que o preguiçoso ele pode tirar observando o caminho das formigas? Ele pode entender que as formigas elas são diligentes, proativas, organizadas, elas pensam na previdência, no planejamento e têm motivação. A motivação é não passar privações no inverno. O segundo texto, que está em Provérbios 24, do 30 ao 34, ele vai trabalhar as consequências de se levar uma vida de inatividade, uma vida parada, sempre procrastinando. Ele usa o exemplo de uma lavoura, que o preguiçoso, ele pode até ter alguma coisa, talvez ele herdou de uma herança, alguém doou, mas mesmo ele tendo esse bem, como diz o nosso texto principal, ele não usufrui. Porque o sábio, ele disse que passou junto à vinha do homem falto de entendimento. E nesta vinha era para ter se encontrado frutos, uma terra arada, regada, adubada, a construção que tinha lá para proteger aquela vinha toda organizada, mas não foi isso que ele encontrou.
porque o preguiçoso fica parado, não cuida do que tem, e o que foi que ele viu lá? Cardos, urtigas, e as paredes estavam derribadas. E ele continua, um pouco de sono, adormecendo um pouco e cruzando as mãos outro pouco para estar deitado. E o que vai acontecer com esta pessoa? Ele será tomado de assalto como um ladrão que chega pela pobreza. É a única coisa, não tem outro caminho. Se eu não trabalho, se eu não me esforço, se eu não me dedico, então a tendência é viver na pobreza, passar por dificuldades. E o terceiro texto de Provérbios 26, do 13 ao 16, o sábio, ele até ironiza, ele mostra as desculpas absurdas que os preguiçosos são capazes de produzir. A primeira desculpa, ele diz que um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Ora, sabemos que ruas, cidades habitadas, não é lugar de leão estar passeando. Com extremas exceções, pode se encontrar um leão pela rua. E ele inventa essas desculpas. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de levar a sua boca. Não tem coragem sequer de pegar o alimento para comer. Aí ele explica que o preguiçoso ainda se acha sábio por viver nesta vida parado. Então, o que a gente pode tirar de lição aqui? Qual é a desculpa que temos hoje para não fazer nada? Quais desculpas absurdas está se fazendo por não estar estudando, por não estar numa faculdade, por não estar fazendo um curso profissionalizante ou participando de programas como Jovem Aprendiz para estar adquirindo experiências? Qual é a desculpa que o jovem tem para não estar ativamente, para não estar trabalhando na casa do Senhor, se envolvendo nos trabalhos de Deus? Qual é a desculpa absurda? Não é isso? E eu estive observando uma pesquisa, um dado do Ministério do Trabalho. Nesse primeiro trimestre de 2024, havia cerca de 4 milhões,62 jovens, mais de 4 milhões de jovens, entre 18 e 24 anos, que nem estavam trabalhando e nem estavam estudando e nem queriam procurar emprego e muito menos queriam estudar. De fato, existem fatores sociais que podem interferir e produzir essa paralisação nos jovens. Mas, diante dos fatores sociais que o Ministério do Trabalho elencou, uma delas me chamou a atenção, que era o desinteresse em procurar emprego ou de estudar. Isso é somente preguiça. E há uma preocupação, até dos governantes, o que vai acontecer com essa geração que nem estuda e nem trabalha. Como eles vão se sustentar? Como eles vão se manter se eles não estão se preparando para o futuro? O mercado de trabalho é exigente, exige uma profissionalização e essa pessoa não estuda, não trabalha, fica só parado, sem fazer nada. Então, há um problema crônico a acontecer com essas pessoas. E esse primeiro tópico, ele mostra isso, que a gente faça essa análise sobre esses 3 textos que ele trouxe como base para a nossa lição. O segundo tópico, nós trabalharemos sobre a preguiça e suas consequências. Neste segundo tópico, o primeiro ponto e o segundo, ele vai conceituar o que é preguiça e o que não é preguiça, porque precisamos separar. Existe certos comportamentos de prostração, de cansaço, de fadiga, e que não é preguiça, é o que a gente vai ver aqui. Então, no primeiro ponto, conceituando a preguiça de fato. E o que vem a ser preguiça de fato? Preguiça, de uma forma geral, é a aversão ao trabalho. É aquela pessoa que não quer saber, não suporta, tem tédio de ouvir falar em trabalho. Não só o trabalho no mercado de trabalho, mas o trabalho em casa, cuidar de suas coisas, estudar, ir à igreja, em todos os aspectos, essa aversão. Não quer fazer nada, quer ficar parado, sentado, deitado em rede social, olhando para o tempo sem fazer nada. Outra coisa que também a gente tem que ver o que é a preguiça
é a aversão à disciplina e o compromisso, porque às vezes essa pessoa tem aversão ao trabalho porque ela também tem aversão à disciplina, porque quando se trabalha, a gente precisa de cumprir horários, cumprir com metas, cumprir com tarefas e ter compromisso com aquilo que assumimos. Então essa pessoa também tem aversão, se ela não quer ser comprometida e ter responsabilidade com nada. E outra coisa também do preguiçoso, que se torna a preguiça, é a negligência na realização das atividades. Foi o que a gente viu no texto de Provérbios 24. Ele tinha uma lavoura, mas o dono daquela lavoura era negligente. Ele não cuidou, não regou, não arou, não adubou, então ele não tinha o que colher. Então, isto de fato é preguiça. E esta preguiça, ela precisa ser corrigida e combatida. Ela tem que ser tratada com a Bíblia Sagrada, com advertências, mostrando o que vai acontecer quando a pessoa fica parada, sem trabalhar, sem estudar, sem ir atrás dos seus objetivos. Essa preguiça precisa ser combatida e corrigida. E o segundo ponto nos vai falar o que não é preguiça. Uma coisa bem comum que não é preguiça é descansar. Há um princípio bíblico que, se ignorado, levará o ser humano à exaustão física e mental. Todos os que trabalham precisam de ter um tempo de descanso. Isso é bíblico. Inclusive, no Antigo Testamento, tinha até o sábado de descanso. Todo trabalhador precisa descansar para se revigorar as suas forças. E além disso, que não é preguiça, há alguns sintomas que levam o sentimento de prostração, de baixa estima, de cansaço, de fadiga, que pode ser de ordem psicológica, patológica e orgânica. Há exemplo da depressão, ela deixa a pessoa nesse estado de prostração, a narcolepsia, a síndrome da fadiga crônica e a falta de alguns nutrientes em nosso corpo também deixa a pessoa desta forma prostrado. Alguns nutrientes em nosso corpo, como o ferro, as vitaminas B12, D, B9, o potássio, o magnésio e o ômega 3, se eles estiverem em falta, esses nutrientes estiverem em falta, vamos sentir muita fadiga, só quer ficar deitado, parado, cansaço, e isto não é preguiça, isto é um problema que precisa ser tratado. Aí, quando se trata dessas coisas, então precisa ser tratada. E o nosso terceiro ponto, já que entendemos o que é preguiça e o que não é preguiça, em se falando de preguiça, nos diz assim, que a preguiça paralisa o seu desenvolvimento. A pessoa com a preguiça, ela não vai chegar a canto nenhum. Ela vai ficar estagnada, não vai desenvolver, não vai evoluir, porque a preguiça não vai deixar. E o texto nos diz assim, a preguiça contra a qual a Bíblia adverte, ela paralisa o desenvolvimento espiritual, efetivo, acadêmico e profissional do jovem. A preguiça, ela só não atinge no âmbito material, não, mas espiritual também. Por quê? Para sermos servos de Deus, por sermos servos de Deus, precisamos ter um momento com Deus, o nosso devocional. Precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos orar, precisamos nos dedicar nos serviços de Deus, na igreja, na comunidade, nos trabalhos que os jovens estão inseridos, como em conjuntos, EBD, evangelismo, e tudo isto é trabalho. Precisa que ele vá, que ele se empenhe, que ele se dedique, que ele estude a Bíblia, que ele ore, e a preguiça impede. Não ora porque está com preguiça, está cansado, não lê a Bíblia porque estou cansado, e assim o tempo vai passando e ele não se desenvolve. E também afeta o lado efetivo, o acadêmico, né? Que o jovem está estudando, está lá na faculdade, até está na faculdade ou está na escola, mas é aquele aluno relaxado, que se marca uma prova com 15 dias de antecedência, ele vai estudar na véspera da prova à noite. Que nota esse aluno vai tirar? Que qualidade de aluno é esse? Eu sempre falo para os jovens lá na sala de aula. O cristão, ele é um representante de Cristo na Terra. Então, o cristão, ele tem que ser o melhor aluno,
o melhor empregado, ele tem que ser melhor em tudo, não porque ele é mais do que ninguém, mas porque ele representa Cristo. Se fosse Jesus na sala de aula, se fosse Jesus na empresa, será que era da mesma forma que eu estou fazendo? Isto é um ponto a se refletir, que nós somos representantes de Cristo na terra, então precisamos ser bons no que fazemos. E Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, ele nos fala um texto bastante interessante. Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, o capítulo 3 e os versículos de 10 a 12, que ele diz: se alguém não quer trabalhar, então esta pessoa também não coma. Já que você não quer trabalhar, vamos resolver o seu problema, você não come. É um texto forte, mas é necessário para dar uma sacolejada no preguiçoso. Preste atenção, se você precisa comer, se alimentar, vestir, calçar, você precisa ir em busca disso, você precisa trabalhar para adquirir. Como você vai adquirir? Você vai fazer o quê para conseguir as coisas para se manter? E assim, esse segundo tópico, nós abordaremos esses temas. O nosso terceiro tópico, ele vai falar protegendo-se contra a preguiça. Como nós vamos proteger, já que entendemos o que é a preguiça, o que não é preguiça, temos o texto explicando, nos mostrando como a gente se protege dessa preguiça. O primeiro ponto nos diz assim: desenvolvendo o senso de responsabilidade. E o que é o senso de responsabilidade? É quando a gente toma consciência que eu sou responsável por aquilo que está em minhas mãos para fazer. Eu sou capaz de fazer tudo organizado, eu consigo ser proativo, eu não preciso que ninguém fique cobrando as coisas, só faz quando alguém está cobrando. Não, eu consigo fazer todas as minhas coisas porque eu tenho um senso de responsabilidade. E todo o profissional que ele tem esse senso de responsabilidade, ele é o melhor trabalhador daquela empresa, porque ele, por si próprio, ele é responsável por tudo que faz, ele é organizado, ele é uma pessoa proativa. E nesse primeiro ponto, o comentarista propõe que a gente pergunte para os nossos jovens: qual é o seu propósito de vida? Onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Precisamos despertar. Eu tenho um objetivo? O que eu quero ser? Eles estão aí, muitos vão fazer o Enem, outros já estão na faculdade, outros estão concluindo o ensino médio, e onde eles querem chegar? Então, é interessante que o professor faça esse questionamento, porque os jovens eles precisam ter um foco, eles precisam ter um objetivo, eles precisam saber onde vão chegar. E o segundo ponto vai trabalhar o cuidado com o corpo. E o comentarista, ele diz assim: uma coisa que geralmente nos descuidamos na juventude é com o nosso corpo e com a alimentação e o condicionamento físico e o sono. Isto é uma realidade. Se tem em mente, porque a pessoa é jovem, que parece que pode tudo, que é bem, que suporta, que o corpo está bem, mas não é assim. A nossa saúde deve ser cuidada desde sempre. Devemos ter cuidado com o nosso corpo para termos saúde e, em tendo saúde, conseguimos fazer todas as atividades que chegam até nós. E é interessante que o professor converse com seus jovens sobre hábitos saudáveis. E eu elenquei aqui alguns hábitos saudáveis que é muito importante que se tenha. Um deles é a atividade física, alimentação equilibrada e natural e a hidratação, não esquecer de tomar água, dormir bem. O quanto se tem dormido? Muitos jovens ficam em redes sociais até 2 horas da manhã, 3, e no outro dia tem que se acordar às 6 horas. Olha o pouco de tempo que se está dormindo. E esse pouco de sono vai interferir na saúde mental e na saúde física também. Outro hábito saudável é manter a higiene pessoal, é fazer pausas para o lazer e para o descanso. E isso também é necessário. Evitar o estresse, porque às vezes o estresse vem porque o jovem ele está perdendo tempo com aquilo que não vai levá-lo a canto nenhum, quando ele deveria fazer as coisas tudo organizadamente. E visitar o médico regularmente. Há pessoas que só procuram o médico quando a patologia já está instalada.
quando já está doente. Mas não é bem assim. A melhor medicina é a medicina preventiva. Como é que eu faço isso? Quando eu vou ao médico, sem estar nem sentindo nada, mas para fazer uma check-up, para ferir uma pressão. O jovem precisa ferir pressão? Precisa sim. Precisa fazer check-up? Com certeza. Nesta vida muitas vezes sedentária, sem nenhuma atividade física, alimentação inadequada, comendo muitas vezes só lanche, hambúrguer, pizza, não que não possa comer. A regra é a alimentação equilibrada e saudável. Então, este ponto aqui de cuidado com o corpo, é bom você discutir com seus alunos sobre esses hábitos saudáveis para que, se eu tiver os nutrientes corretos, como a gente viu no segundo ponto, que falta de nutrientes vai me causar doença. E aonde eu encontro esses nutrientes? Na alimentação. Eu estou deixando também aqui para os professores, no link aqui no Drive, um slide mostrando quais as vitaminas essenciais para o corpo, a falta dela, o que produz em meu corpo e onde eu vou encontrar. Todas elas na alimentação. Não precisa estar comprando suplemento, é na alimentação adequada, você tem todos os nutrientes necessários. E o terceiro ponto nos diz cultivando uma rotina saudável. O exemplo da formiga, visto em Provérbios 6, mostra-nos como seu ritmo e tempos são harmoniosos. Então, a formiga ela tem uma rotina de todo dia ir buscar comida e voltar para o formigueiro e armazenar. Deus é um Deus organizado. Pode prestar atenção na natureza, nas coisas que Deus criou. O sol, todos os dias, ele nasce no mesmo lugar e ele desaparece no mesmo lugar. As fases da lua, ela segue a mesma sequência. As marés, né, ela é crescente, ela é alta, maré baixa, tudo na mesma sequência. O nosso Deus, ele trabalhou 6 dias, manhã, tarde, o primeiro dia, manhã, tarde, o segundo dia, e assim foi, com uma sequência. Então, precisamos de ter uma rotina, organizar, converse com o seu jovem, organizar o seu tempo, você levanta, aí depois você faz o quê? Aí vai naquela rotina, é interessante até escrever, e falar para os nossos jovens que quando Deus criou o ser humano, ele não colocou o homem no paraíso, lá seria, né, até um pensamento que alguns têm de ficar sem fazer nada, e não foi isso. Deus deu tarefas ao homem, e em Gênesis, no capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 28, vai dizer que Deus mandou ele multiplicar, encher, dominar, ele deu tarefas ao homem. O homem não ia ficar lá parado, não, ele tinha que cuidar do jardim do Éden. Foi para isso que Deus nos criou e nos deu tarefa em todas as áreas de nossa vida. Espiritual, material, emocional, todas elas a gente tem tarefas a realizar. Então, converse com seus jovens sobre a rotina do dia dele. Está organizada? Se não está, vamos organizar, vamos trabalhar junto? E esses são o nosso subsídio para a lição desta semana. Em nosso momento EBD desta semana, você aí na sua igreja, no culto de domingo ou de terça-feira, fale sobre a importância da escola dominical, do assunto importante que estamos estudando, como deste domingo, que é sobre a preguiça, e fale para a igreja os outros assuntos da lição, convide, fale com os jovens que quando ele se dedica a acordar de manhã, no pleno domingo, para ir para a escola dominical, ele está mostrando que ele é um jovem diligente e trabalhador. Ele não é preguiçoso, porque no pleno domingo, acordar cedo, em muitas igrejas vai para o círculo de oração de jovens e depois fica na escola dominical, é um bom exemplo a ser seguido. O nosso subsídio pedagógico, na lição, ela já traz uma orientação pedagógica. Ela pede que o professor escreva num quadro, numa cartolina, o recurso que ele tiver, ele escreva a palavra diligência e preguiça. E em seguida explique que o livro de Provérbios deixa claro que ser diligente está disposto a trabalhar arduamente e fazer o melhor em qualquer trabalho. E é uma parte vital de um viver sábio. E ele coloca aqui um quadro, e neste quadro mostra o comportamento, a consequência de ser preguiçoso. São um aborrecimento, são ociosos, desperdiçam os bons recursos e têm dificuldade por toda vida. E eu quero também deixar uma dinâmica
é bem interessante, que você pode estar levando um fio de varal, uma corda ou um cordão, e prendedores de roupa. Então, você vai pedir a 2 jovens, que um segura de um lado, outro do outro. Você vai colocar nesse cordão bastante prendedores de roupa, bastante mesmo, dividido em 2. E você escolhe 2 jovens, divide a classe em grupo e escolha 2 jovens, um para representar um grupo e o outro, e os outros ficam na torcida. Você vai precisar de um cronômetro, no celular é bem fácil, você vai cronometrar, vai contar de 1 até 3 e vai pedir para que eles tirem os prendedores do varal e coloquem ou em uma cesta, ou em uma caixa, ou numa bolsa. Quando terminar o cronômetro, vamos supor, você dá 1 minuto, aí parou, vai ver qual é o grupo que conseguiu tirar mais prendedor daquele varal. E o que essa dinâmica vai trabalhar a importância do tempo e a diligência e a atitude que se tem para conseguir seu objetivo, que era tirar os prendedores do varal e colocar na bolsa para, no final, ganhar um prêmio. E isso aí você vai trabalhar como é importante ser diligente, trabalhador e esforçado. Porque quando se começar a se contar, quando o cronômetro começasse, que ali é o tempo passando, e o tempo vai embora, ele não volta. E a pessoa ficar bem devagarinho, sem fazer nada, o que ele ia conseguir o prêmio? Não. Mas como ele ficou rápido tentando tirar, ele estava sendo diligente. Então, ele conseguiu o prêmio. E com esta dinâmica, você vai ensinar ao seu jovem a importância de aproveitar o tempo e as oportunidades e ser diligente. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Se quiser comentar, pode comentar. E que Deus os abençoe. Uma boa aula a todos. E se por uma causa tiver algum aluno ouvindo, assistindo esse vídeo que for fazer o Enem, que Deus vos abençoe e que você possa lembrar de tudo quanto você estudou. Deus os abençoe.